extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Olha, Deus Todo-Poderoso, se dobre diante do Altíssimo. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus é maravilhoso. Feche seus olhos. Você está na presença do Altíssimo, do Senhor Todo-Poderoso. Você está na presença, meu querido, daquele que te fez, daquele que determina quantos minutos e segundos e horas de vida você vai ter. Você está na presença daquele que cura, que transforma, que liberta. Você está na presença do Senhor maravilhoso, do Deus Todo-Poderoso. É na presença dele que você está nessa noite. Derrame o teu coração. Não perca a oportunidade de adorar o Senhor. Não perca a oportunidade de se curvar diante desse Deus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Adore a Deus, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Deus quer fazer maravilhas nessa noite na sua vida. Deus quer mudar a tua história nessa noite. Deus quer transformar a tua família, o teu coração. Deus quer restaurar o teu casamento. Deus quer curar o teu corpo físico, mental e espiritual. Mas antes disso, se adore diante dele. Adore ao Senhor. Declare quão grande é o seu Deus. Mostre ao Senhor que tamanho é o seu Deus. Adore ao Senhor. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Declara o Senhor. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Fale do fundo do seu coração, da sua alma. Diga o quão grande é o seu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Ele é a própria luz. Em nome de Jesus as trevas perderam, aleluia. E as Deus trevas poderoso, Senhor. vão fugir,
tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Somente as vozes. Quão Deus. grande é o meu Deus. Adore o Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh Pai querido, na tua presença, Senhor Deus, nós declaramos que tu és grande. Não existe ninguém, Senhor Deus, maior que ti. Não existe nada nesse universo, Senhor Deus, que seja maior do que o Senhor. Oh Pai amado, recebe o nosso louvor, Senhor Deus. Recebe a nossa adoração, meu Pai, porque nós estamos aqui na tua presença, Senhor Deus. Declaramos que tu és santo, tu és eterno, tu és maravilhoso, Pai. Oh Deus amado, recebe o nosso louvor diante do teu altar, porque nós te adoramos com os nossos corações, Pai. Nós te adoramos nessa noite, meu Pai, em espírito e em verdade. Nós nos colocamos na tua presença, Pai. Nos dizemos, Senhor Deus, tu és maravilhoso. Toca os nossos corações, Pai. Muda a nossa história, Pai. Que possamos, Senhor Deus, realmente nos dedicar ao teu reino, Pai. Porque sabemos o que o Senhor já fez por nós. Sabemos o que o Senhor está fazendo. E a tua palavra diz ainda o que o Senhor vai fazer, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a vivermos de acordo com a tua vontade, meu Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos derramarmos no teu altar dia a dia, Pai. Nos ajuda a sermos cristãos relevantes, Pai, que não tem vergonha do Evangelho, Jesus. Nós precisamos da tua ajuda, meu Pai. Nós precisamos das tuas misericórdias. Nós precisamos da tua graça, Senhor Jesus. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós. Vem com o teu poder sobre nós. Restaura as nossas vidas. Restaura o nosso ser, Pai, para que possamos prestar sempre a verdadeira adoração. Que o nosso dia a dia, Pai, seja uma adoração viva no teu altar. Que as nossas vidas exalem um perfume suave diante do teu trono.
Oh, Pai amado, às vezes nós falhamos, Senhor Deus. Muitas vezes nós erramos, nós somos pecadores. Mas nessa noite nós clamamos pela Tua graça, pelo Teu zelo em nossas vidas, pelo Teu cuidado. Porque sabemos que o Senhor nos ama com um amor tremendo, que deu o Seu único Filho, Pai, para que todo aquele como eu e você crescêssemos, não morrêssemos eternamente, mas pudéssemos ter a vida eterna com o nosso Senhor e Salvador. Nos ajuda, Pai, a vivermos a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos dia a dia, Pai. Oh, Deus amado, recebe isso como a nossa oração, Pai. Recebe a nossa oração diante do Teu altar. Nós oramos e declaramos que o Senhor é grande, é maravilhoso. Recebe, Pai, porque foi do fundo do nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Você pode se assentar. As crianças venham aqui à frente. Chegou a hora de vocês. Quem vai orar pelas crianças hoje? Christian, você que está quietinho, vai orar pelas crianças hoje. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças, Deus, porque tudo que sentimos e fizemos até agora, Senhor. Pai, essas crianças, Senhor, que aqui estão, Senhor, que elas possam, ó Deus, ver, Senhor, desde já, Senhor, escutando a Sua palavra, Senhor, louvando a Ti, Pai, para que quando elas crescerem, Senhor, elas tenham um caminho, Senhor, elas tenham conhecimento, Senhor, e que elas saibam, Deus, que Tu, Senhor, é tudo em nossas vidas, Deus. Que elas possam, Senhor, descendo agora, Senhor, elas possam, Senhor, experimentar, Senhor, o Seu Espírito Santo do modo delas, Pai. Que elas possam sentir, Senhor, a Sua presença, Senhor, em suas vidas, Senhor. Isso é que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Sentado como você está, se preparem para a mensagem, para aquilo que Deus vai falar no seu coração, com este cântico que nós vamos cantar, e você pode cantar junto também. Mas preste atenção na letra, que o Senhor desde já esteja preparando o seu espírito, para que, através do pastor Antônio, ele vai trazer uma mensagem, uma palavra muito especial ao seu coração. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Tudo isso por amor. Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza E tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim. Se coloque em pé, adora o Senhor. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas
tua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Pega onde você está, vamos orar pelo pastor Antônio, que vai trazer a mensagem a nós essa noite. E ponha suas mãos para cá, que o Senhor esteja abençoando e que a palavra dele toque os nossos corações. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pelas maravilhas que o Senhor já fez nessa noite em nosso meio, Pai. E agora, Senhor Deus, apresentamos o teu servo diante de ti, que trará a tua palavra aos nossos corações, Senhor Deus. Responsabilidade tremenda, Senhor, deste a ele, Pai. Mas eu tenho certeza, Senhor Deus, que ele vai falar claramente. Nós vamos entender o seu recado aos nossos corações. Unge o teu servo, Senhor Deus, derrama do teu poder, derrama do Espírito Santo de Deus. E cada palavra colocada aqui nessa noite, não seja por ele, mas sim pelo Espírito maravilhoso do nosso Deus. Abençoa o teu servo, o usa para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos nós. Amém? A igreja esteve reunida nesta sexta para sábado. Passamos algumas horas aqui em vigília de oração. E a semana passada foi marcada por algumas lutas. Vários irmãos e irmãs foram acometidos aí de alguns mal súbitos, alguns problemas, algumas dores, enfim, umas circunstâncias que até fizeram com que impedissem alguns de estarem aqui na vigília. E nós temos que orar, pedir para que Deus esteja abençoando essas vidas, mas também, meus irmãos, a Bíblia nos ensina a orar intercedendo em favor de, mas também a Bíblia nos ensina a repreendermos o mal, a repreendermos aquilo que vem contra a sua vida, contra a minha vida, tentando nos desviar da vontade de Deus, tentando atrapalhar inclusive a nossa busca neste relacionamento com o Senhor. A batalha espiritual, a qual nós lemos daqui a pouco, o texto de Efésios, ela é mais real do que na maioria das vezes a gente lembra e pensa, porque a tendência é focarmos para a nossa vida cotidiana e esquecermos que realmente a batalha espiritual ela é grande. E o diabo ele não cansa, ele não desiste de tentar atrapalhar as nossas vidas, de tentar impedir que o Espírito Santo, inclusive, atue nos nossos corações, nas nossas vidas. Por isso eu gostaria de que nós estivéssemos levantando um clamor, irmãos. Na vigília, nós fizemos um momento orando pela vida da Alice, que é filha do pastor Elias Colombé, lá de Foz do Iguaçu, que está hospitalizada. Ela está com uma alergia e tem trazido muito sofrimento. Uma menininha de 6 meses, tem trazido ali tristeza ao coração dos pais, da família que acompanha. Nós precisamos continuar clamando. Sei que a irmã Florida fez uma cirurgia algumas semanas atrás. Vamos orar por eles, pela família. Vamos orar pela irmã Diná, que não tem se sentido muito bem há algum tempo já, né? O Joey também tem tido aí dores de cabeça. Ontem, meus irmãos, depois da vigília, fomos para casa fazer algo que é óbvio, né? O que vocês acham que a gente foi fazer? Dormir, né? E depois, meus irmãos, eu acordei com uma enxaqueca que há muito tempo, na verdade, eu nunca tive tão forte como foi no dia de ontem. Eu até imaginei que a Deus tivesse que me levar para o hospital, mas Deus pôs a sua mão e aliviou e tirou aquela enxaqueca. A irmã Josiane já lida com isso, pelo que ela me contou, desde que ela se conhece por gente. Meus irmãos, temos que clamar para que Deus dê vitória a ela. Amém? A irmã Ana Maria também não passou bem desde segunda-feira, né, irmã Cássia?
pela irmã Dária, né? A irmã Cleonice também, irmãos, está de cama, não está aqui porque ela está em casa, não pôde vir, está bastante debilitada. Vamos clamar também por ela. Ela trabalhou aqui durante a madrugada, cozinhando para a gente, junto com a irmã Ivani, outras irmãs que ajudaram, mas principalmente as duas que estiveram ali na cozinha, e vamos orar por elas também. Ah, pastor, mas está começando o inverno, então é natural, é comum que algumas pessoas aí manifestem alguns problemas de enfermidade, não é verdade? Sim ou não? Sim, irmãos, é verdade. Agora, a gente não pode achar que tudo é natural. Nós temos que nos posicionar, irmãos. No texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele fala: estais, pois, firmes. Ou seja, se posicione. Isso aí não é linguagem, meus irmãos, que peculiar ou particular só de igrejas neopentecostais ou pentecostais, irmãos. Isso é linguagem bíblica. Se posicionar diante dos ataques do inimigo. Repreender em nome de Jesus. Vamos fazer isso? Se você puder, gostaria que você se ajoelhasse. E se você está com alguma doença, alguma enfermidade, alguma dor nesse momento, venha aqui à frente para nós orarmos, pedindo que Deus esteja manifestando a sua graça sobre você. Irmão Cid, meus irmãos, está com artrose nos pés. Vamos pedir que Deus manifeste a graça dele. Aqueles que puderem se ajoelhar, e se você deseja receber oração, pedindo a graça de Deus, venha aqui à frente junto comigo, junto com o Sidney. Vamos colocar, se você sabe de alguém que está sofrendo, enfermo, também precisa da manifestação do poder de Deus, venha aqui à frente também para nós orarmos. Vamos ajoelhar, aqueles que puderem, meus irmãos. Pode ficar, queridos. Vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos colocamos, ó Deus, como tua igreja, como teu povo neste momento de joelhos, Pai amado, prostrados diante de ti, dizendo, Deus, que nós precisamos do Senhor, a nossa alma precisa de ti, nosso espírito, ó Deus, as nossas emoções, a nossa mente e o nosso corpo também, Pai. Nós não somos, ó Deus, pessoas que vivem o hoje como se não precisassem da saúde no corpo físico. Nós precisamos, Pai. Nós precisamos que o nosso coração esteja bem. Nós precisamos, ó Deus, que os músculos, os nervos, ó Deus, todo o funcionamento do nosso corpo, desde a planta do pé até o alto da nossa cabeça, Pai, tenha saúde. E por isso, ó Pai, em nome de Jesus, agora nós clamamos, Senhor, pedindo que o Senhor visite estes teus filhos e filhas que encontram, Senhor Pai, debilitados, que encontram, Senhor Deus, sofrendo, precisando, ó Deus, da manifestação do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua cura, o milagre que vem de ti. E também, ó Deus, nos posicionamos em nome de Jesus, repreendendo toda ação maligna, toda doença, todo mal-estar, todo posicionamento ruim que tenha causado, esteja trazendo sobre as nossas vidas incômodo. Nós repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que não vem do Senhor. E ó Pai, que as tuas misericórdias estejam sobre nós. Te peço, Deus, pela vida do irmão Sidney, ó Deus, esse problema de artrose que ele tem nos pés. Pai querido, dá a ele graça e a tua vitória, para que o seu corpo, ó Deus, possa caminhar bem, as suas pernas possam se movimentar bem, os seus pés, todos, ó Deus, seus artelhos, joelhos, ó Deus, juntas, em nome de Jesus. Visita, Pai, os teus servos que não puderam vir aqui hoje, por causa de problemas de saúde, que o Senhor, ó Deus, restaure estes irmãos, estas irmãs, em nome de Jesus. Ó Deus, sê conosco neste momento agora, e que todos tenhamos condições físicas para ouvir a tua voz, que também tenhamos condições mentais, espirituais, de agora sermos ministrados pelo Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, graças a Deus. Deus abençoe. Os irmãos podem acomodar-se. Mês de maio é o mês da família, e o boletim da igreja tem sempre trazido
alguma referência, uma proposta para que você, enquanto pai, enquanto mãe, você que é responsável por sua família, esteja atento a este projeto de Deus, como é o tema que está colocado ali para nós no boletim do dia de hoje. Família, projeto de Deus. A família tem sido atacada ferozmente. Os pais, na figura do pai, a mãe, na figura da mãe, os filhos têm sido colocados diante de conceitos, de propostas que, sem querer espiritualizar demais, como às vezes alguns pensam que possa ser, realmente, meus irmãos, são obras das trevas. São ideias malignas, mentes influenciadas por Satanás, trazendo conceitos, trabalhando com todas as forças, todas as estratégias, para que o princípio, o valor que está expresso na palavra de Deus seja desmontado, seja destruído. Nós temos que, como eu disse há pouco, nos posicionarmos. Nos posicionarmos porque, meus irmãos, o diabo ele não vai deixar de nos atacar. Por isso nós temos que estar prontos para vencer todos os tipos de ameaças, ataques e circunstâncias que o inimigo venha trazer contra as nossas vidas. O texto de Efésios capítulo 6, que o pastor Flávio conduziu a leitura com todos nós, fala dessa realidade espiritual, fala dessa batalha espiritual. Conforme o texto ali, ele disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas então é contra o quê? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento no texto de Romanos capítulo 8, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8, texto que é um dos mais conhecidos e pregados dessa carta do próprio Novo Testamento, e que não está diretamente relacionado ao tema de família, mas que vem nos dar embasamento para que possamos proteger a nossa família acerca de tudo que está acontecendo à nossa volta, e também como nós podemos cuidar do nosso coração individualmente diante de todos os ataques pelos quais nós sofremos. Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 31, esse texto fala para nós sobre uma das verdades que sempre precisa ser lembrada por você e por mim. Somos mais que vencedores. Se você tiver o slide lá, Emily, por favor, pode colocar. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, diz assim o texto: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus possa abençoar a leitura dessa palavra e aplicá-la aos nossos corações. Muitas pessoas estão vivendo sob o medo de serem atacadas dentro da sua própria casa, o medo de suas casas serem alvo de vandalismo, medo de acidente no carro, medo de acidente andando de bicicleta, andando a pé pelas vias da nossa cidade. Ninguém está isento de sofrer acidentes, dentre os muitos dos quais você deve ouvir todos os dias.
as pessoas estão cada vez mais reclusas, procurando se proteger e procurando proteger as pessoas que amam. A Bíblia mostra, queridos, que nós estamos sim vivendo no meio de uma grande batalha. Porém, este medo que as pessoas desenvolvem, o desenvolvem pelo receio e pela possibilidade de algo mal acontecer. Não é necessariamente que o mal vai acontecer, mas a possibilidade desse mal acontecer nas nossas vidas. Pessoas que sofrem intensamente com a possibilidade de perder alguém que ama, de se sentir sozinho, medo de enfrentar aquilo que mais lhe causa temores e frustrações e assim por diante. Como falamos sobre família, muitas mães com medo de que os seus filhos acabem indo para a dependência química, medo de que os seus filhos não casem com a pessoa certa, o temor de que as coisas não aconteçam do jeito que nós gostaríamos que acontecessem. O fato é que o mal é real. O mal existe e ele precisa sim por nós ser vigiado. Porém, queridos, não temido. A Bíblia diz que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus Cristo no Evangelho vai dizer que nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas antes temer aquele que pode mandar tanto o corpo quanto a alma para o inferno. Interessante isso. Não devemos temer aqueles que matam o corpo, os bandidos, assassinos, malfeitores, as pessoas que podem afrontar a nossa integridade física. A Bíblia vai dizer: temei antes aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Porque, amados, a este Deus que criou o céu e a terra, que é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de justiça, é um Deus que em todos os níveis, em todas as instâncias, conhece o mais profundo do nosso ser. A Ele nós devemos temer. Porém, não é o temor de pavor. Não é aquele pavor que você sente se porventura for assistir um filme de terror. E é interessante que muitas destas circunstâncias, eu não indico, não de forma alguma dou ideia de que você deva assistir filme de terror, mas com certeza em algum momento ou outro você já deve ter visto pelo menos uma cena de algum filme, de alguma propaganda querendo causar algum tipo de pavor com você. É só você tirar a música do negócio que acaba todo o suspense, né? Ou então bota uma música alegre que a coisa resolve, né? Fica tudo mais tranquilo. A nossa mente cria pavores. Aquilo que os filmes retratam de uma realidade que em grande parte não existe. Mas a nossa mente começa a criar aquele pavor, aquele temor, aquela tensão, e o coração começa a bater mais forte, e a respiração começa a ficar descompassada, porque nós estamos ficando apavorados. O diabo trabalha com isso em nós, irmãos. Ele sabe que ele já está derrotado, mas ele tenta nos amedrontar. Ele tenta com que a gente ache que ele vai nos vencer. E, amados, quando eu olho para o texto de Romanos capítulo 8, dentre outros que poderíamos escolher, o apóstolo Paulo nos deixa aqui uma palavra que deve acompanhar você todos os dias da sua vida. Porque, amados, nesse texto ele mostra que nós não temos por que temer o diabo, temer aquilo que os homens, as mulheres possam cometer ou fazer contra a nossa vida, mas nós devemos confiar no Senhor plenamente. Quando não confiamos no Senhor plenamente, estaremos sujeitos ao medo, ao temor e ao pavor que pode invadir o nosso coração. Quando você
não vive o que o texto fala, e daqui a pouco nós vamos fazer alguns destaques, você dá lugar ao medo, você dá lugar à incerteza, você dá lugar à desesperança, você dá lugar ao desânimo, você dá lugar à frieza espiritual. E o contrário disso, meus amados, é sermos homens e mulheres que dão passos firmes e vibrantes sobre a vida, diante do que a vida nos traz e diante dos desafios e possíveis temores, nós vamos enfrentá-los em nome de Jesus, porque nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Próximo slide, por gentileza. Mais do que vencedores sobre tudo que possa existir contra nós. Próximo, por gentileza. Mais um clique lá. Você vê uma mão ali apontando para a direção daquela imagem que se move, e muitas vezes nós nos sentimos como a pessoa representada naquela imagem ali, acusados, acuados, com temor, com todas as circunstâncias e pressões que o mundo possa nos colocar. E o diabo é o primeiro a estar com aquele dedo indicador em direção a você, em direção a mim, em direção a todos nós, queridos. Aquelas outras mãos ali apontando podem ser aquelas situações que você teme. O temor de ser mandado embora, o temor de ficar sozinho, o temor diante da morte, o temor diante daquilo que lhe apavora, e quem sabe até do escuro. Quantos têm medo do escuro? De dormir com a luz apagada? São situações, meus irmãos, que nós precisamos trabalhar. O temor de não vermos um parente, um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, longe dos vícios, longe das drogas. O temor, meus irmãos, que o diabo vai colocar na nossa mente de que realmente nós não temos como vencer isso, de que nós estamos derrotados. Caminhando, quero separar esse texto em duas partes. A primeira parte, meus irmãos, olhando para esse tema mais que vencedores, que não tem nada de original, eu simplesmente estou olhando para aquilo que o texto nos diz. Quando em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Me chama a atenção que os versículos 31, 33, 34 e depois do 35 ao 39, temos ali 4 perguntas, 4 indagações. Ele diz: quem será contra nós? Quem trará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? O apóstolo Paulo, meus irmãos, se utiliza de um pensamento jurídico. Ele se utiliza de um raciocínio que o direito se apropria. Você tem a figura do réu, do promotor, do juiz e da sentença. Você e eu somos os réus. Estamos sentados no banco dos réus. O diabo é o promotor, que nos acusa dos nossos pecados, que nos acusa dos nossos erros, que nos acusa das nossas fraquezas, que nos acusa das nossas limitações, que nos acusa de tudo aquilo que nos impede de avançar. Temos aquele que é o juiz e temos a sentença. Quem será contra nós? Quem será o promotor que vai fazer as ameaças, os ataques contra as nossas vidas? O primeiro deles, meus irmãos, é o diabo. O diabo é também o acusador, o enganador, aquele que se levanta para tentar nos acreditar que somos derrotados. Se levanta para fazer com que a gente comece a acreditar que não tem jeito. Você viu o fulano de tal? Ih, que lá não tem mais jeito.
nasce torto, morre torto. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, dizia a Gabriela. Mas, meus irmãos, isso é o que o diabo quer que você acredite. Ele quer que você acredite que você não é um bom pai, que você não é uma boa mãe, que você errou aqui, que você errou ali. Mas, pastor, eu realmente errei. E quem de nós não errou, meus irmãos? Quem de nós nunca errou, nunca tomou uma decisão errada? Ah, pastor, mas não é o erro que eu cometi. Todos nós pecamos. E nenhum de nós pode dizer que você não cometeu o erro que eu cometi, porque você não sabe. Você não sabe o que eu já fiz na minha vida? Assim como eu também não sei algumas poucas coisas de poucos irmãos aqui. O fato é, queridos, que o diabo quer que a gente acredite que nós não somos nada. O diabo quer que a gente acredite que nós somos derrotados, que nós não temos condições de vencer as tentações, que nós não temos força para se levantar e dizer não para o pecado, que nós estamos escravizados e não vamos fazer nada a não ser aquilo que ele quer, aquilo que o diabo quer. Quem será contra nós? O próprio pecado. Quem será contra nós? Nós mesmos. Quando permitimos o abatimento de alma, quando permitimos, meus irmãos, que a tristeza invada o nosso coração, mas o pastor tem como controlar? Eu sei, meus irmãos, que tem recursos para que a gente não entre no fundo do poço, porque o diabo vai querer que a gente fique no fundo do poço, no fundo da caverna, mas nós precisamos reconhecer e identificar estas situações. Quem será contra nós? Olhando para a realidade do Novo Testamento, para aquele momento, quem era contra os cristãos? O império. O império, meus irmãos, todo o poder político, econômico, era contra os cristãos. A começar pela nação judaica, se estender pelo Império Romano, eles eram contra os cristãos. Porque o diabo estava por detrás das forças políticas, forças econômicas. Irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está voltado para a prática do mal. Não pense você que quando um país aprova uma lei a favor do aborto, a favor do relacionamento, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que isso é mero trabalho da mente humana. Existe, meus irmãos, a influência do diabo na sociedade. O diabo, meus irmãos, influencia o poder econômico. O diabo influencia as autoridades políticas. O diabo influencia a cultura. O diabo usa, meus irmãos, o poder da música para influenciar negativamente. Quando você tem músicas aí que defendem e fazem apologia à pedofilia, músicas, meus irmãos, que fazem apologia à prostituição, músicas que fazem apologia ao narcotráfico, estão aí, basta você ligar o seu rádio e você vai ouvir esse monte de coisas, meus irmãos, que são armas de Satanás contra as nossas famílias, contra os nossos filhos, contra as nossas vidas. Quem será contra nós? Podemos ir enumerando e vão faltar dedos nas nossas mãos. Mas a pergunta neste texto, ela tem um poder de retórica. Ela é mais profunda. Ela faz a pergunta, mas ela traz a resposta junto com ela. A outra pergunta diz ali: quem trará acusação contra os escolhidos de Deus? Não vão faltar, meus irmãos, pessoas para nos acusar. Inclusive, calúnias serão feitas. Por isso a Bíblia diz, meus irmãos, que nós não devemos aceitar uma acusação contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não seja pela boca de 2 ou 3 testemunhas fiéis.
Você vê às vezes pessoas levantando o seguinte: você viu o que o pastor fez? Você viu o que a irmã fez, a professora fez? Você viu o que o indivíduo fez? Meus irmãos, a Bíblia diz que se não for algo fundamentado por testemunhas fiéis, essa acusação ela pode trazer grandes prejuízos. Porque a nossa tendência é acreditar na notícia ruim. Já parou para observar? A mulher vai consultar cartomante. Teu marido está te traindo. Por que ela vai falar isso? O que vocês acham? Qual que é o efeito psicológico na mente daquela pessoa que já está com dúvida de alguma coisa? Se ela vai procurar uma cartomante é porque alguma coisa já não está bem. E aí a cartomante diz: ó, vamos cuidar porque teu marido está te traindo. O que ela vai acreditar? Ah, viu aquele dia que ele chegou mais tarde, aquela 1 hora mais tarde aquele dia? Ah, viu aquela mensagenzinha do celular? Meus irmãos, a nossa mente cria demônios, a nossa mente cria monstros, a nossa mente cria coisas terríveis, se a nossa mente não estiver cativa à mente de Cristo. É possível sim que as pessoas estejam sendo infiéis, nos traindo, mas a nossa tendência é sempre acreditar naquilo que não presta. E a nossa tendência é fazer com que essa notícia se espalhe o mais rápido possível. E meus irmãos, essa é a estratégia do diabo, essa é a estratégia do inimigo. Ele usa dessas artimanhas para atrapalhar o desenvolvimento espiritual de cada um de nós. Quem nos condenará? Afinal de contas, se nós somos pecadores, se nós somos falhos, somos errantes, e temos quem nos acuse, até nós mesmos, quem nos condenará? Já estamos condenados, a Bíblia diz que nós já estamos condenados. Aquele que não crê em Cristo já está condenado. Não vai ser condenado ainda, já está condenado. Ou a pessoa ela é destinada, a partir do momento que creu em Cristo, à eternidade no céu, ou ela está condenada eternamente no inferno. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí o apóstolo Paulo levanta aqui algumas possibilidades. Quem nos separará? Versículo 35. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a privação, o perigo, a espada. Todas estas coisas, quem sabe, possam ser instrumentos para nos separar do amor de Deus. Quem não é e não passa por tribulações, não é atribulado? Quem, meus irmãos, não sofre em algum momento angústias? Quem em algum momento não será perseguido? Quem em algum momento não terá que se deparar com o problema da fome ou problemas econômicos, financeiros? Eu já vi gente, meus irmãos, deixando de ir na igreja porque perdeu o emprego. Eu já vi gente, meus irmãos, rasgando a Bíblia porque não conseguiu emprego naquele dia. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. E meus irmãos, esse texto é uma realidade tremenda. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Meus irmãos, todos os dias nós estamos sujeitos a sermos mortos. Todos os dias. Basta você, não precisa sair de casa, meu irmão. Pode ficar deitadinho, quietinho lá. Cai um avião em cima da tua casa. Você acha que isso não acontece? Lembra do que aconteceu lá em São Paulo, pertinho do aeroporto? Quem que mora perto do aeroporto aqui em São José dos Pinhais? Meus irmãos, ninguém está livre de acontecer algo mal. E se sair de casa, aí sim, as chances aumentam muito mais. A probabilidade, os riscos, né? Você que de repente vai trabalhar com seguros, você tem que sondar qual é a possibilidade dos riscos dessa pessoa morrer ou coisas do gênero. Se ele pula de paraquedas, bungee jump, né, anda de asa delta, a probabilidade dele morrer é muito maior do que você que não faz nenhuma dessas coisas.
Irmãos, a Bíblia diz que nós somos entregues todos os dias à possibilidade de sermos destruídos. Sabe por que não somos? Sabe por que você chegou até aqui, esse momento, está sentadinho, bonitinho aí? A graça de Deus sobre a tua vida. Deus te livrou de um monte de encrenca, meu irmão. Deus te livrou de um monte de problemas. Puxa, pastor, mas eu já tenho tantos, mas você teria muito mais. Você não faz ideia do quanto nós somos livres, meus irmãos, pelo Senhor, de coisas que nós não vemos, que nós não enxergamos. Coisas, meus irmãos, que estão ocultas aos nossos olhos, mas que são reais. Os ataques do inimigo, anjos caídos que se levantam para tentar nos destruir, para tentar nos oprimir, e muitas vezes nos oprimem. Agora, como eu disse há pouco, o apóstolo Paulo ele trabalha com esse recurso da retórica, que é o seguinte: quem será? Quem será contra nós? Quem trará acusação? Quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele responde em cada uma dessas perguntas dizendo o quê? O que ele diz, meus irmãos? Versículo 31: quem será contra nós? Se Deus é por nós, não tem nada que pode, meus irmãos, contra a gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo? Eu mesmo? Os problemas, as dificuldades, a falta de dinheiro? Se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos? Se Deus é por nós. Todas essas perguntas têm respostas. Estes 4 questionamentos são postos para elucidar 4 verdades absolutas. Faço questão de ser, nesse momento, exagerado e usar o pleonasmo, porque uma verdade em si ela deve ser absoluta, mas nem todos aceitam a verdade bíblica como uma verdade absoluta. O próximo slide mostra para nós ali essas 4 verdades. Nós somos, meus irmãos, mais que vencedores. Pode ir mais um lá aí. Nós somos mais do que vencedores. Por quê? Desde que firmados em verdades absolutas. A primeira delas, pode colocar para mim lá. A certeza de que Deus é por nós. Mais um clique. A certeza de que Deus é por nós. Nós somos mais do que vencedores, se esta verdade for uma verdade para você. Porque ela pode não ser uma verdade para você. Talvez você possa não crer, como o apóstolo Paulo estava dizendo e escreveu nesse texto. A certeza de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que ele está dizendo. Se eu tenho Deus do meu lado, tem alguma coisa que se levante e possa fazer sombra para Deus? Não, nada. Desde que esta seja uma verdade para você. Desde que isso seja real na sua vida. Porque talvez você não pense ou não creia nesta verdade absoluta, que é absoluta a partir do fato de que nós estamos extraindo ela da palavra de Deus, da Bíblia. Em segundo lugar, meus irmãos, respondendo a outra pergunta lá, a segunda verdade que você precisa crer é a certeza de que Deus nos justifica dos nossos pecados. Deus nos justificou de todos os nossos pecados, meus irmãos. Nós não vamos pagar mais nenhuma condenação por causa dos nossos pecados, tanto que o capítulo 8, versículo 1, Paulo começa esse capítulo dizendo assim: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não há condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Pastor, mas eu sou pecador, eu fiz tantas coisas erradas, eu machuquei tantas pessoas, eu errei tanto na minha vida. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
de nos declarar inocentes. Isso é ser justificado. Não é que você merecia isso, e aí entra a graça de Deus. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, você e eu somos pecadores. Qual é a nossa condenação? A morte. Você e eu merece a morte. Nós merecemos morrer. Mas Deus vem e diz assim: todo aquele que confessar a Jesus Cristo como Senhor, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário leva o seu pecado. E você está justificado. Você não vai mais prestar contas desse pecado, porque Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, meus queridos. Ah, pastor, então vamos aproveitar para pintar e bordar, vamos fazer o que der na cabeça. Isso não é atitude de alguém que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque eu agora vivo para fazer a vontade de Deus, e eu sei que quando peco é por causa da minha natureza pecaminosa que ainda insiste em prevalecer, mas eu não vou baixar a guarda, eu vou tentar de todas as formas viver em santidade de vida, viver de maneira que o nome de Jesus seja glorificado através da minha existência. Esta verdade precisa estar firmada no teu coração. Você foi declarado inocente, não porque você merece, não porque eu mereço, mas porque Jesus Cristo morreu na cruz, e o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Amém, queridos? Terceira verdade que você precisa estar vivenciando, dando glórias a Deus, é a certeza, meus queridos, de que nós não estamos sozinhos. Jesus intercede por nós. Jesus intercede por você. A certeza de que Jesus é o nosso intermediário, é o nosso intercessor. O versículo deixa muito claro isso. Quem nos condenará? Quem? Versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Jesus que Ele é o nosso advogado. Lembra do pensamento jurídico de Paulo? O réu, o promotor, e aí ele coloca também, meus irmãos, o advogado, aquele que nos defende diante das acusações. Quem que é o nosso advogado? É Jesus. E esse advogado, meus irmãos, é melhor que o Felipe, é melhor que a Camila, esposa dele, que é advogada também, é melhor que qualquer advogado, meus irmãos, que você possa imaginar e pensar. Porque, meus irmãos, Jesus, Ele se colocou em favor de nós, assumindo o nosso lugar, assumindo o meu lugar, o seu lugar na cruz. Você está condenado, Carlos. Você está condenado aí para a cruz. Por gentileza, se coloque aqui diante do juiz. Meus irmãos, imagine a seguinte cena. Poderia ser eu aqui no lugar do Carlos, viu? Ele está condenado. Está condenado aí para o inferno, meus irmãos. Queimar na chama do inferno. Você também, se você estiver aqui, tá? Todos nós estamos condenados, queridos. Agora Jesus chega para o Carlos e diz assim: Carlos, eu tenho um lugar preparado para você no céu. Você deixa eu assumir o teu lugar na cruz? Então você vai para o céu, meu querido. Foi isso que Jesus fez por nós, meus irmãos. Jesus assumiu o lugar do Carlos. E agora ele vai para o céu, junto com a sua esposa. Vai lá, em nome de Jesus. Amados, Jesus assumiu o nosso lugar na cruz. Dá glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ei, meus irmãos, está faltando café nesse negócio, está faltando feijão, sei lá o quê. Dá glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Jesus assumiu o nosso lugar na cruz, meus irmãos.
estamos libertos da condenação. Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Agora, para quem não está em Cristo Jesus, há condenação. Jesus Cristo intercede por nós, Ele se coloca em favor de nós. Ainda podemos acrescentar também o fato de que o texto diz ali no capítulo 8, versículo de número 21, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofrêssemos dor de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do versículo 26, do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Meus irmãos, aqueles momentos em que nós não sabemos nem como orar, nem como falar, não temos palavras para colocar, Deus conhece a nossa situação, e o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É a ação graciosa de Deus para conosco, para com a sua vida, para com a minha vida. A quarta verdade, você será mais do que vencedor, desde que você acredite de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Último clique lá, Emily. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada. Nem a morte, nem a tribulação, nem a angústia, nem a dor, nem o sofrimento, nem anjos, nem potestades, nem coisas naturais, nem coisas sobrenaturais. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos, meus irmãos, mais do que vencedores, desde que creiamos nestas verdades, desde que creiamos nestas promessas. Não há nada que vai poder nos derrotar. Nada, nem o pecado, nem o diabo, nem a carne, nada vai nos derrotar desde que a gente viva estas verdades. Desde que nós creiamos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lembra do medo? Do medo da sua família ser afrontada, vilipendiada, de você ser alvo de perseguições, alvo do mal. Meus irmãos, 1 João capítulo 4, versículo 18, diz o texto que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você tem medo da volta de Jesus? Eu tinha, meus irmãos. Durante um tempo da minha vida eu tinha medo que Jesus voltasse. Eu não queria nem ouvir falar e nem pensar nessa possibilidade. Por quê? Porque eu não estava vivendo o amor de Deus na minha vida. Porque eu não estava desfrutando do amor de Deus. Porque as angústias, as tribulações, as incertezas me afastaram deste amor. Mas porque eu não estava crendo nesta palavra. Porque quando eu creio que a palavra de Deus é verdade, e isso que nós acabamos de ler aqui é verdade, eu não preciso temer o futuro, eu não preciso temer o que vai acontecer no dia de amanhã, eu não preciso temer, meus irmãos, aqueles que matam o corpo. Até porque, meus irmãos, se porventura acontecer do meu corpo ser morto, ninguém pode tocar no meu espírito. Ninguém pode tocar. Ele pertence a Deus. Ninguém vai tocar, meus irmãos. Deus falou lá para Satanás: olha o meu servo Jó, homem íntegro e justo,
Não tem ninguém como ele sobre a terra. Ah, Deus, ele é assim porque ele é rico, ele tem propriedades, ele tem muitas coisas, ele tem família, ele tem, olha quanta coisa ele tem, por que ele vai ser alguém que vai blasfemar contra o Senhor? E aí Deus permite, porque Deus conhece os nossos corações. Deus conhecia o coração do seu servo chamado Jó. E aí, meus irmãos, o diabo atingiu a sua família, os seus bens, o seu próprio corpo, mas diz a Bíblia, meus irmãos, que em todas estas circunstâncias, Jó não pecou contra Deus. Ele permaneceu íntegro, ele permaneceu fiel. A mulher dele praguejou, inclusive disse para ele: pragueja contra esse teu Deus e morre, blasfema contra esse teu Deus e morre. É assim, meus irmãos, o pensamento natural influenciado pelo demônio. Mas que Deus é esse que você serve, que te permitiu passar por essa circunstância, te permitiu ver alguém teu querido falecer, permitiu você ficar doente, permitiu você... E aí, meus irmãos, não vão faltar situações e circunstâncias. Agora, o Deus a que nós servimos é o Deus que nunca nos abandona em nenhuma dessas circunstâncias e que nos dá vitória sobre todas elas. É por isso, meus irmãos, que nós somos mais que vencedores. Porque o vencedor, simples, então somente vencedor, é aquele que alcançou êxito em alguma área, em alguma etapa da sua vida. Domingo passado, o Coxa ganhou do Atlético. Ou não? Ganhou, né? Eu sou Coxa, nem lembrava mais. Hoje eu sei que o Santos perdeu para o Corinthians, né? Pelo menos nos últimos 5 minutos que eu ouvi no rádio, eu fui buscar Deus, estava vindo para cá, estava perdendo. Irmãos, o esporte faz vencedores. Por um período de tempo. Não é verdade? Tem algum que nunca perdeu? Tem alguém que venceu hoje que não vai perder amanhã? Lembra daquele cara, o primeiro medalhista brasileiro de natação? Qual que é o nome dele? Leite? Não é? Quem falou aí? Foi lá em 85, 86. Ganhou a primeira medalha nas Olimpíadas, por Brasil em natação. Ele saiu de lá, meus irmãos, sabe o que ele fez? Nada. Parou de nadar, meus irmãos. Sabe por que ele parou de nadar? Ele falou: eu já conquistei a minha vitória e eu não quero correr o risco de perder. Então eu vou ficar desse jeito. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Mais que vencedor. É que nós somos vencedores sempre. Mas pastor, como é que eu vou ser vencedor sempre? Se de vez em quando surgem problemas, surgem dificuldades, surgem relacionamentos complicados, de vez em quando meu filho me irrita, de vez em quando eu brigo com a minha esposa, de vez em quando eu perco as estribeiras, como que eu estou sendo vencedor? Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que quando nós olharmos para estas verdades e nós confiarmos e vivermos esta fé, nós sempre seremos mais que vencedores. E por maiores que sejam as lutas e dificuldades e problemas, como eu disse há pouco, por mais que firam o corpo, eu sou mais do que vencedor sobre a morte. Eu sou mais do que vencedor sobre o pecado. Eu sou mais do que vencedor, meus irmãos, porque Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo venceu tudo aquilo, meus irmãos, que se levanta contra nós. O diabo já está derrotado. Meus irmãos, o diabo já está derrotado na sua vida, em nome de Jesus. Mas você tem que crer, você tem que se posicionar, você tem que se levantar e, em nome de Jesus, repreender o mal, repreender as forças malignas, repreender, meus irmãos, tudo que se levanta contra aquilo que é de Deus, contra a palavra de Deus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. No amor não há medo, porque o amor lança fora todo o medo. E o texto que nós lemos diz ali, finalizando, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você está no amor de Deus, você não precisa temer nada.
porque você está aperfeiçoado no amor do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Gostaria que você refletisse, como eu disse logo há pouco. Existem várias situações que estão nos cercando, tentando nos amedrontar, tentando nos intimidar. O diabo vem nos acusar. O diabo se levanta e diz: você não presta, você não é nada. Isso é mentira, meus queridos. Tanto que você é importante, que Jesus morreu por você. O texto que nós lemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, será que não nos dará com ele também as demais coisas? Jesus, meus irmãos, já fez tudo que era necessário, a obra completa, perfeita. Você não precisa fazer mais nada, basta confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, e Deus vai lançar do seu coração todo medo, vai tirar do seu coração todo medo. Mas você precisa confiar nestas verdades, acreditar, ter fé. Não é aquele negócio de será que é, não é de fato. Eu creio nisso, eu creio que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não há nada que se levante, porque Deus é comigo. Deus está comigo, Deus está comigo no trabalho, Deus está comigo na rua, Deus está comigo na minha casa, Deus está comigo no meu lar. Deus é pelo seu lar, meu irmão. Deus é pela sua família. Deus é por você. Se Deus é por você, não há poder maior do que esse. Confie nessa verdade, creia nessa palavra. Creia que realmente o Senhor lançará do seu coração todo medo. Você deseja nesse momento colocar-se diante do Senhor e dizer: Deus, eu quero crer nestas promessas, eu quero crer nestas verdades. Tira do meu coração todo medo, todo receio, toda dúvida. A dúvida gera medo. Então, Deus, tira toda dúvida do meu coração. Eu quero confiar na tua palavra. Ainda me faltam algumas coisas, mas eu quero decidir confiar em ti. Ser mais do que vencedor sobre o pecado, mais do que vencedor sobre as tentações, mais do que vencedor sobre o mal, mais do que vencedor sobre a morte. Alguém que deseja se posicionar diante do Senhor e dizendo: Deus, fortalece a minha fé, eu quero confiar e crer nestas verdades. Se você deseja, fique em pé onde você está. Eu gostaria de orar por você. Você ficando em pé nesse momento, você está dizendo: eu confio, eu acredito que Deus é por nós, Deus é por mim, e nada será contra mim. Fique de pé se você assim deseja. E nós vamos orar. Vamos orar, meus irmãos, porque este Deus maravilhoso que nos deixa esta verdade, esta palavra esta que deve estar no seu coração, firmada no seu coração para todo sempre. Que você viva essa palavra. Não dê brechas para o diabo botar dúvidas, acusações. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Somos lavados pelo sangue de Jesus. Ó Deus, colocamos-nos, ó Deus, diante do Senhor neste momento. Estes irmãos, irmãs, amigos que se colocam de pé neste momento. 4 verdades, ó Deus, que fazem toda a diferença. Deus, quando nós cremos em Ti, nós cremos no Senhor, Criador do céu e da terra. Nós cremos em Jesus Cristo, que assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. E nós temos a bênção, a certeza de vivermos para sempre no céu. Ó Deus, bendito seja o Teu nome, Pai. Ajuda-nos, a Deus, a vencer, porque o dia de amanhã vai se levantar, e o depois de amanhã também, e assim por diante. E Deus, nós seremos confrontados com a nossa fé.
A nossa fé será confrontada com situações em que precisaremos crer ou não, continuar confiando ou sentir medo, continuar crendo que o Senhor é por nós ou temer as ameaças, as lutas que estarão ao nosso redor. Mas, Senhor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Confirma esta palavra, Pai, em nossos corações. Confirma esta palavra no coração dos teus filhos e filhas que aqui estão, Pai, para que esta verdade fique firme, alicerçada e de forma alguma seja dissipada nas nossas mentes, no nosso coração. Deus amado, abençoa teu povo, ó Pai, com a tua paz, com fé, com graça, com poder, com unção, Senhor. Que nós possamos marchar sobre essa terra, ó Deus, como homens e mulheres justificados dos nossos pecados, resgatados da nossa vã maneira de viver, libertos para viver a nova vida em Cristo Jesus, libertos de tudo aquilo que nos atrapalha, da mentira, do engano, dos vícios, de todo o mal que se levante contra nós, nós repreendemos e desfazemos todas as obras das trevas em nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus. Pai, nos dá intrepidez, coragem, força e disposição para não retrocedermos, mas para avançarmos, Deus. Abençoa, Pai, as primeiras células que se reunirão nessa semana. Precisamos avançar, Senhor. Serão 5 primeiras de centenas de células, ó Pai, em nome de Jesus. Que a tua bênção, ó Pai, esteja sobre nós. Que o Senhor abençoe, ó Pai, todos estes líderes, Senhor, em nome de Jesus. Todos estes que vão participar, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos e rendemos a Ti nossa toda glória, honra e louvor. E oramos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos todos ficar em pé, meus irmãos. Cantaremos um cântico de vitória. Mais do que vencedores. E mais do que vencedores cantam como vitoriosos. Este hino é um hino de vitória. Que você possa cantar em nome de Jesus. Suas leis, pois sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem
em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Todos juntos, os remidos para o céu. Por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Somente as vozes, glória, glória. Vamos lá. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencidos. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus. Eu queria aqui, para terminarmos, chamar os líderes de células que viessem aqui à frente. Por favor, todos os líderes. Todos os líderes, vice-líderes, sem exceção. Irmãos, esses são aqueles que vão estar recebendo as células essa semana, né? São os primeiros, as primeiras células, como o pastor Antônio mesmo disse. Em nome de Jesus, nós multiplicaremos e seremos centenas para a honra e glória do Senhor. Então esses irmãos são os líderes, nós vamos orar encerrando o culto. Eles vão lá para o fundo. Você não vai sair sem dar o nome para um deles, certo? Nós temos mais aqui porque cada célula tem 2 líderes. Então nós temos ali 5 células, você vai sair, vai colocar o seu nomezinho lá, ou na segunda ou na terça, então você vai estar na casa desses irmãos. E assim começa o grande projeto de Deus para a nossa igreja através das células. Vamos orar, vamos encerrar nosso culto, vamos abençoar esses irmãos e que Deus também abençoe esse projeto para a honra e glória dele. Pai querido, obrigado por esse culto na tua presença, Senhor Deus. Obrigado por momentos maravilhosos que passamos juntos aqui. E agora, Senhor Deus, em especial, eu apresento cada líder, Senhor Deus, de célula, cada irmão que está aqui à frente, Senhor Deus, diante de Ti. Que em nome de Jesus, Pai, esses irmãos que decidiram, Pai, assumir a liderança, abrindo as suas casas, abrindo os seus lares, que em nome de Jesus, o Senhor esteja usando para a honra e glória do Teu nome, Pai. Derrama sobre eles, Pai, do Teu poder. Derrama sobre eles, Senhor Deus, da Tua unção, Pai. Que aqui, Senhor Deus, esses homens e mulheres de Deus, Pai, possam ser usados extremamente pelo Teu poder, Senhor Deus. E nesses lares, Senhor Deus, onde os irmãos da igreja também estarão ali, onde novos convertidos receberão pela primeira vez ali a Tua palavra, Pai, onde pessoas que não conhecem Jesus estarão conhecendo Jesus ali, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor fortaleça esse projeto, Pai, o Senhor abençoe esse projeto para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Pai, e que a graça maravilhosa do Senhor, o poder de Deus nosso Pai, a graça de Jesus eterno, nosso Senhor e Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém.
Deus abençoe, você pode se assentar, os líderes vão chegar lá no fundo. Dê o seu nome, depois líderes, venham aqui à frente para a gente conversar 5 minutos. E assim encerramos as nossas atividades. Deus te abençoe, então todos uma boa semana.